Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de um livro bastante conhecido, O Homem Racional, do Rollo Tomassi. A proposta dele é apresentar uma espécie de código para entender as dinâmicas entre homens e mulheres. Vamos descobrir juntos o que isso realmente significa. E olha que interessante, a origem dessa teoria toda não veio do mundo dos coaches de relacionamento, não. Veio de uma sala de aula de psicologia. O autor começou a traçar um paralelo entre o behaviorismo, que é aquele estudo do comportamento observável, e os padrões de atração. A ideia é que o que as pessoas fazem acaba importando muito mais do que aquilo que elas dizem. Essa pergunta aqui é basicamente o ponto de partida de tudo. A ideia central é que talvez o que a gente conheça como sabedoria popular sobre relacionamentos seja, na verdade, só a ponta do iceberg. E que existam forças e regras não ditas, sabe, operando ali por debaixo dos panos. E aí a gente chega na metáfora principal do livro, que é bem famosa por causa da ficção científica, né? A escolha. A pílula azul seria o caminho da conformidade, aceitar as expectativas sociais, o modo padrão de ver as coisas. Já a pílula vermelha, bom, aí a história muda. Seria o despertar para o que o autor descreve como as verdades mais duras, as dinâmicas de poder que estariam por trás de tudo. O texto, então, introduz a ideia de um mercado sexual. E um dos pilares desse mercado seria a hipergamia. Ela é descrita como uma tendência principalmente feminina de buscar parceiros de status igual ou, de preferência, superior. Um impulso que, segundo a teoria, acaba moldando toda a seleção de parceiros. Certo, mas como o valor é medido nesse tal mercado? A teoria propõe o valor de mercado sexual, ou VMS. Para ficar mais fácil, dá para pensar nisso como se fosse uma cotação na bolsa de valores, só que para um mundo dos relacionamentos. Esse valor seria a soma de tudo que uma pessoa tem de desejável, seja para algo casual ou para um compromisso sério. E então, o texto descreve o que chama de o muro, que seria um ponto de virada bem crítico. É um momento em que, de acordo com essa teoria, o valor de mercado sexual de uma mulher começaria a diminuir. Isso criaria um conflito com a percepção que ela tem de si mesma, que talvez não tenha se ajustado a essa nova realidade. Bom, com essa realidade toda estabelecida, o texto passa a definir dois tipos principais de arquétipos masculinos. Eles representam estratégias e, claro, resultados bem diferentes dentro desse mercado. Esses dois arquétipos são basicamente opostos. O alfa é definido por traços de dominância, de alto valor, que geram atração sexual. Por outro lado, o beta é caracterizado por ser o provedor, o que oferece segurança, recursos, validação, traços que o texto associa a um menor poder de atração. Ok, saindo um pouco da teoria e indo para a estratégia. O livro propõe um método bem específico para navegar nesse mercado, que é baseado em ter opções. O nome disso é Teoria dos Pratos. A estratégia aqui é bem direta. Mudar a mentalidade de escassez para uma de abundância. O primeiro passo é ter múltiplos interesses românticos ao mesmo tempo. Cada interesse é como um prato que está girando. A meta é manter vários pratos ativos. Assim, se um cair, não é o fim do mundo, porque sempre existem outras opções. E essa frase resume perfeitamente a lógica por trás da teoria dos pratos. A confiança por essa ótica não é algo que se força, sabe? Ela seria um resultado natural de se ter alternativas. A ideia é que ter opções elimina o desespero e aquela sensação de necessidade. Mas não se trata só de táticas. O texto também dá muita importância a controlar o que chama de moldura, que é o contexto psicológico da interação. Manter a moldura significa que é você quem define os termos daquela conversa, daquela situação, em vez de só reagir à realidade imposta por outra pessoa. E agora a gente chega no que o texto apresenta como a base de toda essa estrutura. Desde as regras do mercado até as estratégias, tudo, absolutamente tudo, estaria apoiado em uma única e fundamental regra sobre dinâmica de poder. A análise toda culmina nesta frase. Ela é apresentada como a regra de ouro que governaria todas as interações humanas, não só as românticas. E a questão que fica no ar para a gente pensar é até que ponto essa dinâmica de poder realmente define as nossas conexões mais profundas.